Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte e no portal Leia Agora. Oi, gente, boa noite. Segunda-feira, dia 12 de setembro. Uma ótima semana a todos. A todos vocês que nos dão carona, agora na Conte chegando com mais uma edição especial. Ficamos juntos por aqui até às 19 horas e continuamos essa semana com a rodada de entrevistas com os principais candidatos que concorrem a uma vaga no Senado. Você fica a partir de agora com a íntegra da entrevista com o candidato pelo PP, Neri Geller, feita na manhã de hoje no programa Giro Conte. Boa noite, Marina. Oi, boa noite, Camila, boa noite a todos vocês, a você que nos acompanha aí no seu carro pela 103.7, no aplicativo da Rádio Conte, no nosso site leiagora.com.br, nos nossos canais do YouTube, no Facebook. Na edição de hoje você acompanha as propostas do candidato ao Senado, Neri Geller. As entrevistas com os candidatos estão sendo feitas em conjunto com os jornalistas do programa Giro Conte e tem a duração de 50 minutos. As equipes estiveram presentes no sorteio para definir a ordem das entrevistas e os candidatos terão rigorosamente o mesmo tempo para falar sobre as suas propostas ao vivo às 7 da manhã, com reprise no Agora na Conte. Eles respondem também as perguntas feitas pelos colegas da Rádio Conte em todo o estado. E hoje, como eu disse, foi dia do candidato do progressista Neri Geller. Vamos acompanhar? Neri Geller tem 53 anos, é agricultor, empresário, gaúcho da cidade de Seubá. Ainda adolescente, mudou-se com a família para Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, onde se elegeu 2 vezes vereador, de 1996 até 2004. Depois foi suplente, assumiu o mandato na Câmara de Deputados do deputado federal entre 2007 e 2011. Em 2013, dirigiu a Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e foi ministro da pasta em 2014, elegeu deputado federal em 2018 na chapa do Senado do candidato Neri Geller. Tem como primeiro suplente a professora Maria Lúcia, do PCdoB, e segundo suplente o Newton da FETAG, do PT. Já se encontra aqui no estúdio o candidato a senador por Mato Grosso. Nós já estamos dentro da contagem do tempo. Fazer a primeira pergunta, primeiro agradecer o candidato de estar aqui presente e vir para essa conversa com a gente. E uma pergunta que estamos fazendo a todos, candidato. Quais são os motivos que levaram o senhor a ser candidato ao Senado pelo estado de Mato Grosso? O que me levou a ser candidato, João, é o trabalho que nós realizamos já como líder classista, lá em 2004, na época da crise da agricultura, fundamos a ProSoja, depois fui deputado federal, ajudamos a reestruturar todo o crédito agrícola, vice-presidente da ProSoja e ajudamos de forma muito forte a resolver gargalos importantes aqui do estado de Mato Grosso, tanto do ponto de vista da logística, quanto do ponto de vista da reestruturação do crédito agrícola, comercialização, mercado externo, e depois 2013 como secretário de Política Agrícola, 2014 como ministro, onde desempenhamos um papel importante para a nação brasileira, e na sequência agora como deputado federal. Isso me credencia para que a gente possa realmente fazer um trabalho no Senado Federal com mais força, para que o estado de Mato Grosso possa agora ser resgatado alguns investimentos que são importantes do ponto de vista da industrialização, do ponto de vista da oportunidade de vida para as pessoas, principalmente para as pessoas mais humildes e que precisam da mão do poder público. Agora nós vamos uma pergunta com a Marina Martins. Candidato, o senhor deixou a base do governo num estado que é predominantemente agro e que defende a candidatura de Jair Bolsonaro, não é? Como tem sentido o impacto dessa decisão de mudar de lado e buscar apoio na Federação de Esquerda, Brasil da Esperança? Marina, querida, obrigado pela pergunta, e ela é até oportuna para a gente esclarecer. Eu não mudei de lado.
a minha posição ela sempre foi muito clara, a favor do país, nas pautas de interesse do Estado de Mato Grosso, nós votamos com o governo federal. Mas a minha origem de tradição mesmo, desde a minha juventude, eu venho do brizolismo rio-grandense, portanto de centro-esquerda. E fui ministro, fui secretário e fui ministro de Agricultura do governo do Partido dos Trabalhadores, onde efetivamente pode-se fazer comparações que nós damos no mínimo de 10-2 no atual governo do ponto de vista de fazer investimento, seja ela na educação, seja ela na qualificação profissional, seja ela em investimento de infraestrutura, e eu estava na base do governo, do atual governo do Estado, onde nós ajudamos no momento de necessidade de ajudar a reestruturar, inclusive o equilíbrio fiscal, as contas públicas do Estado de Mato Grosso, e trouxemos no primeiro ano mais de 200 milhões de reais em recurso para ajudar o governo a botar a folha em dia, a folha de pagamento que estava atrasado em dia, ajudamos o governo do Estado a colocar em dia os repasses que estavam atrasados, ajudamos a fazer obras importantes, como a própria questão da reestruturação das dívidas do Estado. Eu fui líder da nossa bancada por 2 anos consecutivos, e lideramos essa bancada no sentido de ajudar realmente o governo do Estado. E não foi na conversa, foi nas ações concretas. E nunca fui vassalo de ninguém. Sempre tive luz própria, sempre tive posicionamentos claros, e nunca fiz acordos, né? Nunca usei do mandato meu, do exercício do trabalho nosso, para fazer conchavo. E sempre tive posições, então ajudei muito o Estado e fiz essa mudança porque acredito no presidente Lula e acredito também na composição que fez com o Alckmin para pacificar o país. O nosso parceiro lá de Diamantino, Silvio Piran, tinha feito a pergunta também nessa mesma linha. Acredito que já esteja respondido. Vamos com a Marina. Marina tem mais uma pergunta para o senhor. Candidato, o senhor foi um dos parlamentares beneficiados no Congresso Nacional com emendas do chamado orçamento secreto. Nos últimos anos, indicou mais de 40 milhões de reais e sem definir os critérios de aplicação. Aliás, é justamente por isso que elas são chamadas dessa forma, não é? Lula, o candidato à presidência pelo PT, que o senhor está apoiando, chama o orçamento secreto de maior fonte de corrupção da história do país. O senhor não acredita ser contraditório? Marina, não, pelo contrário, as minhas emendas têm direcionamento claro. As minhas emendas foram para o Estado de Mato Grosso, foram na Cinfra e uma boa parte na Secretaria de Saúde, onde nós fizemos parceria, inclusive aí no município de Diamantino, no município de Arenápolis. Os meus recursos são 100% aplicados, não direcionado por mim, mas colocado em bloco no governo do Estado e feito parceria, inclusive, para ajudar os municípios a fazer principalmente infraestrutura. Então, os nossos recursos, eu acho que sim, que deveria ter programas de governo, seja eles do ponto de vista de fazer creches e não estar na mão diretamente do parlamentar. Agora, os meus recursos, categoricamente, eu posso apontar para eles onde eles foram, 100% no município. Não teve tipo de desvio ou de qualquer coisa que possa desviar da função que é ajudar a população. Então eu estou bastante tranquilo com relação a isso. Agora nós vamos a São José do Rio Claro, com a nossa parceira Angilene Ribeiro. Nosso município tem muitos assentamentos, muitos pequenos produtores. Eu gostaria de saber, sendo eleito, qual a sua proposta, principalmente para auxiliar os pequenos produtores? Primeira delas, aliás, é o que nós já fizemos. Acho que Mato Grosso deve muito, nós, enquanto Estado, devemos muito à reforma agrária das últimas 40 décadas. Eu sou originário da reforma agrária. O que nós precisamos e avançamos, sim, é com relação principalmente à regularização fundiária. Nós precisamos efetivamente dar título para que esses produtores que foram assentados, e eu conheço muito São José do Rio Claro, não só São José do Rio Claro, mas como eu ajudei, inclusive, Onofre, na regularização, na implantação de alguns assentamentos
empreendimento como Ipiranga do Norte, como o próprio 35 aí em São José do Rio Claro. O que nós precisamos é efetivamente resgatar o crédito do Pronaf, o PAA, que são programas de aquisição de alimento, que está acabado, porque isso fortalece, inclusive, a agricultura familiar do ponto de vista de crédito, e fazer a regularização fundiária. Agora nós vamos com a Camila Piacente, nossa colega. A sua candidatura segue sub júdice. Qual a situação atual do deputado federal e do candidato ao Senado, Neri Geller? E qual a estratégia para garantir a confiança dos eleitores? Camila, confesso a você que essa é uma situação que me deixa bastante angustiado. Realmente está sob júdice, e volto a falar aqui com você que está me ouvindo. É importante, mas importante mesmo, que cada um de vocês acompanhe. Sabe por que está sob júdice a minha candidatura? Porque eu tive uma decisão do STE. Aqui no estado, os juízes me inocentaram completamente de uma investigação que ocorreu e que, aliás, eu deixei muito livre para que se investigasse, e porque eu sou produtor. Entrou na minha conta recurso da Bunge Alimentos e também da Seara Alimentos. E todos aqui sabem que eu sou produtor e tenho na minha declaração de imposto de renda, estão as notas fiscais das entregas dos produtos, como a NFI e assim por diante, anexado ao processo. Então, é uma coisa que estava parada há 2 anos, agora no período eleitoral isso foi levantado. Infelizmente, foi induzido os ministros a cometer esse equívoco. Ontem eu tive uma decisão favorável com relação a isso, liberando para que nós fizéssemos a campanha, e agora nós vamos de forma muito aberta. Hoje eu estou muito confiante que os juízes eleitorais aqui de Mato Grosso, que já me inocentaram por 5-2, possam concluir o meu registro da candidatura para que a gente possa seguir leve. Mas é um tema que eu não tenho nenhuma dificuldade. Com certeza, eu estou habilitado, estou muito tranquilo com relação a isso, e nós vamos, se Deus quiser, consolidar isso agora às 9h30 da manhã, quando vai abrir o pleno para fazer e decidir sobre esse caso. Vamos agora a Vila Rica, com o nosso colega Gilmar Alves. Como transformar todo o seu trabalho realizado ao longo dos anos no setor agro a nível de Brasil e também de Estado, começando da agricultura familiar ao setor empresarial do agronegócio? Eu sou Gilmar Alves, da Rádio Conte de Vila Rica. Gilmar, que boa pergunta essa, te agradeço. Aí Vila Rica foi os municípios que nós ajudamos muito. Você sabe do quanto recurso que nós colocamos em toda a região do Araguaia. Aliás, nos 141 municípios do estado de Mato Grosso tem ação concreta nossa. Estão tendo apoio da grande maioria dos prefeitos, apoio de lideranças desses municípios que tiveram a presença muito forte minha quanto ministro de Agricultura e agora como deputado federal. O que nós estamos fazendo? Dialogando com a sociedade, demonstrando exatamente o que nós fizemos e principalmente o que nós podemos fazer para que a gente possa continuar crescendo num estado que é um gigante do ponto de vista da produção, avançar como nós avançamos no primeiro ciclo industrial que aconteceu ainda em 2006, 2008, depois através da proteína animal, na sequência nós avançamos e começamos a discutir quando secretário de Política Agrícola e também como ministro da Agricultura, o segundo ciclo econômico, que é a questão da agregação de valor, principalmente do milho, da produção de milho, de sorgo, e transformando essa potência do etanol numa grande fronteira agrícola com valor agregado, gerando emprego e renda, e agora passar pelo terceiro ciclo, que é trazer as indústrias de caminhões, de tratores aqui mais para onde tem uma população maior e que merece estar inserido nesse desenvolvimento, e continuar fazendo o que eu sempre fiz, dando atenção para a população, trabalhando na questão da qualificação profissional, cuidando das pessoas, colocando recurso na saúde pública, colocando como nós fizemos na segurança pública, para que as pessoas que têm menos acesso a recurso possam ter uma qualidade de desenvolvimento, cuidar de gente na qualificação profissional e programas que são importantes serem resgatados, como o projeto Minha Casa Minha Vida, que dá as condições mínimas de se construir uma casa,
e programas como acesso às universidades, seja pública ou privada, com o apoio do governo federal, como ProUni, como Ciência Sem Fronteira e como a reestruturação de todas as universidades públicas de Mato Grosso e do Brasil. Agora nós vamos para Nova Brasilândia, com o nosso parceiro Mariano Silva. Candidato Neri Geller. Aqui é o Mariano Silva da Rádio Conte FM de Nova Brasilândia. Candidato, através da vereadora Rosimari, eu consigo ver aqui que o senhor, como deputado federal, beneficiou muito o nosso município aqui de Nova Brasilândia com várias emendas. Inclusive, uma delas foi inaugurada ontem, que é o ponto de atendimento à saúde na comunidade Santa Amélia. E a pergunta real é esta: se o senhor for eleito senador da República, quais os planos do senhor para ajudar ainda mais o município de Nova Brasilândia, Planalto da Serra, enfim, toda a nossa região? Muito obrigado. Mariano Silva da Rádio Conte FM Nova Brasilândia, desejando a todos uma maravilhosa semana. Mariano, muito obrigado também por essa pergunta, e é uma demonstração clara que em todos os municípios do estado de Mato Grosso nós colocamos recursos. Nova Brasilândia é um município pequeno, mas que precisa ter a atenção do poder público para fazer esses investimentos. Nós colocamos recurso e muito em Nova Brasilândia, nós colocamos muito recurso também em Planalto da Serra, assim como Poconé, assim como Rosário Oeste, assim como Jangada, assim como Acorizal, em todos esses municípios. E eu nunca fiz demagogia política. E como eu falei aqui, o meu recurso vai 100% lá na ponta. Desse recurso dos 40 milhões que eu fui indagado, são esses recursos que foram para o município que estão contemplando a população. Aliás, não é só recurso aí na ponta. Eu fui um dos grandes responsáveis pelo asfaltamento da 140, que é uma BR paralela, é uma MT paralelo a 163, que sai lá de Feliz Natal, vem a Nova Brasilândia, vai a Primavera do Leste, assim como a 010, que sai de Diamantino, passa São José do Rio Claro, vai a Ipiranga do Norte e sai lá em Alta Floresta, abrindo novas vertentes para o escoamento da produção e tirando todo esse fluxo do movimento do eixo da 163, salvando vidas, inclusive. Aliás, recurso nós colocamos muito. Nós colocamos, João, lá no norte do estado, sobre o rio Telespires, por exemplo, 10 milhões de reais para ajudar a fazer aquela ponte lá que interligou toda uma região. Colocamos 10 milhões de reais na 322, que liga Matupá a 419, Carlinda, Alta Floresta, e que sai a Nova Monteverde, interliga a Piacás. Esses eixos estruturantes, todos eles nós participamos efetivamente colocando recursos. Eu sou um deputado municipalista e sou um deputado que dá atenção principalmente aos pequenos municípios e principalmente às pessoas que mais precisam. Agora nós vamos a Mirassol do Oeste com Tadeu Benites. Imagina-se que os partidos políticos tenham um pensamento ideológico e uma coerência dentro deste perfil. O PP tem um viés de centro-direita e apoia a nível nacional um candidato de extrema-direita. Portanto, dentro desta imaginada coerência. Aqui no nosso Mato Grosso, o senhor pede votos para um candidato de esquerda. Como explicar isso para o eleitor já tão desacreditado na política? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Meu amigo Tadeu, você é testemunha do quanto recurso colocamos aí em Mirassol do Oeste também. Estamos fazendo um asfaltamento de bairros, aí colocamos aproximadamente 4 milhões de reais. O prefeito Héctor está nos apoiando aí. E essa resposta eu já dei numa pergunta anterior. Eu, com muita tranquilidade, estou apoiando o presidente Lula com o vice-presidente Alckmin, porque eu quero a pacificação do país, eu quero a volta do diálogo, eu não quero a arma, eu quero o símbolo da paz. E isso nós precisamos resgatar. O presidente Lula foi um grande líder que projetou Mato Grosso e o Brasil no mercado internacional com o respeito que se deve, produzindo com sustentabilidade, preservando o meio ambiente, fazendo a regulamentação, por exemplo, da biotecnologia, fazendo a regulamentação do Código Florestal, que são temas espinhosos e que precisavam ser implementados
implementados para dar segurança jurídica para a produção, principalmente, e para avançar do ponto de vista da industrialização aqui para o estado de Mato Grosso. Eu fui ministro da Agricultura do governo PT e fui um dos melhores ministros que o Brasil teve. Falo isso com humildade, mas com muito orgulho, porque nós fizemos, não foi pouco não. Quero que vocês acompanhem realmente as minhas redes sociais, os meus programas eleitorais e que pesquisem a minha atuação. E eu estava na base do presidente, do atual do governo federal, como eu falei antes, no conceito de ajudar o Brasil. E vou estar na base de qualquer presidente que se eleger, que faça um bom trabalho nas matérias importantes para o país. Eu sempre serei a favor. Agora, não tive medo de fazer apontamentos quando teve falha. Cito aqui, por exemplo, na pandemia fui um dos poucos parlamentares que levantou e falou: alto lá, vamos mais devagar, nós precisamos da vacina, nós precisamos sim fazer com que o Brasil funcione, com que o estado de Mato Grosso funcione, que o comércio fique aberto, que os terminais rodoferroviários, e eu fui um dos principais deputados, como vice-presidente da Frente Parlamentar, que fez com que o transporte interestadual continuasse funcionando, que o terminal rodoferroviário de Rondonópolis continuasse funcionando, mas ao mesmo tempo que se preservasse as vidas, que se fizesse o distanciamento social, que se usasse as máscaras e que se trabalhasse para trazer as vacinas para salvar vidas. Eu fiz esse questionamento. Então eu sou pragmático e sou resolutivo. A população quer parlamentares que trabalhem, que dê resultado e que ajudem no sentido de fazer as coisas acontecerem. Não de ficar o dia inteiro brigando, essa questão ideológica de um matar o outro, de ficar o dia inteiro brigando, querendo fechar Supremo Tribunal Federal. Vamos se candidatar, se eleger, exercer a democracia e fazer as mudanças que o Brasil precisa. Candidato, o Tadeu, o Antônio Luiz ali são da região da fronteira, né? Que aqui em Mato Grosso nós temos a fronteira seca com a Bolívia. Sendo eleito, o senhor vai para o Senado. No Senado, eu não sei como está agora, está formando uma comissão para tratar sobre a questão da fronteira. Me parece até que o autor é o senador Jaime Campos, aqui de Mato Grosso, né? Caso eleito, como o senhor pretende lidar com essa questão da fronteira? Vai querer participar dessa comissão? Tem alguma ideia em relação a isso? Todas as pautas importantes, João, do Brasil, que foram discutidas no Congresso Nacional, eu participei de forma efetiva. Sim. Quem acompanha nosso trabalho sabe que eu não faço demagogia, que o meu trabalho é de resultado. Foi assim na reforma tributária, que nós avançamos forte, inclusive na regulamentação da compensação da Lei Candir, nós avançamos na reforma da Previdência, avançamos em pautas como licenciamento ambiental, e ela já tem conexão direto com esse tema da fronteira, porque ela vai liberar obras importantes de infraestrutura, e nada melhor do que combater o narcotráfico, o contrabando, levando desenvolvimento. Quando você leva desenvolvimento de forma organizada, você tem o poder público presente. E é isso que nós precisamos fazer. Lógico que essas pautas não vou me omitir, vou estar presente na discussão, até para que a gente possa avançar com mais rapidez. Mas nós precisamos levar para Cáceres e toda essa região, sabe o quê? Desenvolvimento. A Zona Franca lá que está sendo, as ZPE que estão sendo instaladas, elas precisam ser fortalecidas, mas não só fortalecidas do ponto de vista de fazer a obra física. Tem que criar políticas realmente de desenvolvimento, levar as indústrias para lá, viabilizar o porto para que possa importar ureia, que tanto nós podemos trazer da Bolívia, fazer com que a agricultura de forma sustentável entre lá para dentro com mais força, e a gente possa transformar isso também num segundo momento na segunda atividade econômica, que é tão importante, que é a própria questão da agroindustrialização. Pontes na Serra já está avançando a passos largos, e nós fomos responsáveis por essa entrada da produção naquela região, por programas que foram implementados quando eu fui ministro, como o Inovagro, que é um programa de acesso à inovação tecnológica, como o programa de armazenamento, que foram construídos tantos e tantos armazéns para ajudar na questão da logística e levar o desenvolvimento para que a gente possa, assim, também de forma alinhada, contribuir para que a gente combata aí o narcotráfico, que é um
é uma entrada bastante violenta do ponto de vista não só de prejudicar Mato Grosso, mas de levar a droga para os grandes centros brasileiros como São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, e só para a gente atualizar, por 4 votos a 3, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deferiu o registro de candidatura ao Senado de Nery Geller, do PP. Isso foi na manhã dessa segunda-feira. E essa é a segunda vitória jurídica consecutiva do progressista nesse sentido. É que no fim de semana, Nery garantiu acesso aos recursos do fundo eleitoral depois de uma decisão liminar do TSE. O deputado federal Nery Geller, candidato ao Senado pelo Progressistas, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade no dia 23 de agosto. A corte também o declarou inelegível por 8 anos, com efeito imediato. A defesa de Nery Geller argumenta que o pedido para indeferimento do registro é intempestivo, ou seja, fora dos prazos estabelecidos. Ele lembrou que o próprio MPE já havia se manifestado a favor desse registro. Olha, uma dica boa, viu? Até o dia 15 de setembro acontece a 19ª edição da Semana do Pescado em todas as regiões do país. Esse evento começou dia 1º desse mês e envolve aí uma série de ações para estimular o consumo de peixe. O brasileiro consome em média 9 quilos de pescado por ano, que é um número baixo se comparado com outros países. De acordo com as organizações das Nações Unidas, para aumentar e também melhorar a média mundial de consumo de pescado, é de 20 quilos per capita por ano, viu? Durante o evento, o setor produtivo promove ações em parceria com as indústrias, supermercados, restaurantes, feiras livres, tudo para possibilitar maior acesso da população aos produtos. Como explica a vice-presidente da Associação dos Aquicultores de Mato Grosso, Patrícia de Oliveira Marques. Com a divulgação dessa semana, nos jornais e televisão, com o movimento dos piscicultores, com promoções, isso aumenta muito o consumo nessa época e nos ajuda muito a divulgar. A intenção da Semana do Pescado é aumentar o consumo, é apresentar os produtos para os consumidores e mostrar para eles o quão valioso é o nosso peixe de cultivo. E a gente está sendo muito feliz. Todo ano a gente nota um aumento do consumo nessa época e isso é muito bom para todos. Os preços variam muito, mas a gente vê que tem muitos mercados com promoções, vai começar agora promoções em restaurantes com pratos especiais de pescado. Então é uma semana muito alegre para a gente e a gente espera que todos os consumidores aproveitem aí e consumam peixe de cultivo, que é o melhor peixe do mundo. Bom, agora a gente faz uma pausa, tá bom? Vamos para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o candidato ao Senado por Mato Grosso, Nery Geller, do PP. Agora na Conte. Volta já!
Agora na Conte está de volta. Estamos de volta com Agora na Conte, edição especial, entrevista com os candidatos ao Senado. A nossa sabatina está sendo feita em conjunto com o programa Giro Conte, para te ajudar a decidir que escolha fazer nessas eleições, que estão chegando, hein? O entrevistado de hoje é o candidato ao Senado pelo progressista, Nery Geller. Vamos para a parte final da entrevista. Candidato, o que o senhor tem passado para os seus eleitores como projetos para beneficiar o estado de Mato Grosso e em especial aqui no extremo norte, caso seja confirmada sua candidatura e sendo senador eleito? Da Rádio Conte 94.3 FM de Carlinda e Alta Floresta, Silveira Silva. Ô Silveira, obrigado pela pergunta. Eu fico feliz até porque se tem uma região que nós ajudamos e você acompanhou, e sou muito grato pela Conte aí de Carlinda por sempre ter dado cobertura e informação para a população. Como eu falei antes, em Carlinda nós colocamos aí na região recurso para fazer as pontes sobre o Telespires, interligando inclusive a 419 até o município de Carlinda para ligar até a Alta Floresta toda essa região, botando Carlinda no centro do desenvolvimento. Ajudamos a nossa querida prefeita e os nossos vereadores aí para asfaltar os bairros. Foram, entre eu e o Carlos Favro, colocamos quase 6 milhões de reais de asfalto que está acontecendo aí no município de Carlinda. Nós fomos os grandes responsáveis para que a gente trabalhasse o asfalto da 160 para ligar a Piacás e ligar também, fazer a ponte sobre o Rio Juruena, interligando toda essa região. Carlinda é já um grande polo de desenvolvimento junto com a Alta Floresta e nós vamos fortalecer ainda mais para que a gente possa levar o segundo ciclo econômico. Eu falei muito isso aí na região, tem muitos assentamentos nessa região de Guarantã do Norte, Carlinda, Alta Floresta, Nova Monteverde, Bandeirantes, para que a gente possa fazer a regularização fundiária, avançar na produção como está avançando e fazer com que a Ferrogrão saia do papel e possa chegar aí um terminal aí na região de Guarantã ou de Matupá, para que a gente possa trazer também o segundo ciclo de desenvolvimento como aconteceu em Lucas do Rio Verde, fazer com que a indústria se instale, gere emprego e renda. Então, tem muito serviço prestado aí no município. Quero mandar um grande abraço aos vereadores de Carlinda e de toda a região e também a nossa prefeita Carme e todos os prefeitos da região que têm atuado muito firme junto comigo, com o Carlos Favro, com o deputado Nininho e outros parlamentares que nós somos alinhados. Agora nós vamos de Carlinda para Barra do Garças com o nosso parceiro Mike Gomes. A pergunta de hoje para o candidato João Edson é a respeito então de dúvidas frequentes dos nossos ouvintes, que são baseadas em quais são as principais demandas que o candidato deve destinar nos próximos anos e principalmente o que ele já fez e está fazendo e deve fazer para que não só Barra do Garças, como todo o Vale do Araguaia deixe de ser conhecida como Vale dos Esquecidos. Hoje a gente sabe que a região do Vale do Araguaia tem uma grande potência no geral, em todo o estado, mas infelizmente ainda é conhecida como Vale dos Esquecidos através do meio político. Mike, Barra do Garça conhece o nosso trabalho, inclusive fiz pesquisa interna aí há poucos dias, estamos muito bem posicionados, porque nós fizemos uma atuação muito forte também como secretário de Política Agrícola e como ministro. Eu coloquei aí no município, o nosso Fabiano era o secretário do prefeito Beto, nós colocamos mais de 22 equipamento agrícola aí no município de Barra do Garça. Colocamos e fizemos mais de, não sei se foi 18 ou 19 pontes de médio e de pequeno porte aí para ajudar nas estradas vicinais. Coloquei recurso no consórcio contemplando todos os municípios, inclusive Barra do Garça, Pontal do Araguaia, comprando uma caminhonete estrada para todas as secretarias dos municípios. Foram 9 municípios que foram contemplados, secretarias de agricultura, com uma caminhonete estradinha, um laptop e uma câmara para fazer o trabalho de campo e também o GPS. Então é um trabalho forte que foi feito. Agora a recuperação de toda a malha urbana aí no município de Barra do Garça é atuação minha, do deputado Nininho e também do senador Favro, em parceria
parceria com o governo do estado. É 15 milhões de reais que está sendo recuperado todo o pavimento urbano aí de Barra do Garça, alinhado com o nosso querido prefeito, a doutor Adilson, que é uma pessoa extremamente do bem, bem alinhado conosco politicamente, e além de ter colocado recurso na saúde, que foram recursos bastante significativos. Então, no município de Barra do Garça, na região, tem muito trabalho prestado, assim como fomos também os responsáveis por levar o Hospital Regional de Confresa, e aí os prefeitos dessa região toda sabem do quanto que nós trabalhamos para consolidar esses projetos que são importantes para a região, alinhado com o governo do estado, sim, mas que teve a participação efetiva com o recurso que nós colocamos aqui no governo do estado para que essas obras pudessem acontecer. A ponte sobre o Rio dos Peixes teve a participação efetiva nossa, que vai estar interligando toda essa região. Recursos em 100% dos municípios, como Araguaiana, meu amigo Getúlio deve estar me ouvindo nesse momento, sabe de quanto recurso nós colocamos, Araguainha, nesses municípios todos, lá no prefeito João Bang, que é Nova Chavantina, colocamos quase 25, 26 milhões de reais em parceria também para ajudar esses municípios. Então, esses municípios do Araguaia, todos eles têm apoio nosso, e não é à toa que nós estamos tendo o apoio da grande maioria dos prefeitos e vereadores dessa região. Agora nós vamos para Pontes Lacerda com Antônio Luiz, da Rádio de Pontes Lacerda. Quando decidiu estar junto com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor sofreu muitas críticas do agronegócio em Mato Grosso. O senhor se sente um traidor do agro em Mato Grosso? Antônio, meu amigo, meu irmão, se traição for o que eu fiz, eu posso ser chamado dessa forma, porque me orgulho do quanto nós ajudamos o agro. Nós reestruturamos todo o crédito agrícola, criamos programas como acesso à inovação tecnológica, que contemplou a automação das propriedades, agricultura familiar, agricultura de precisão, programas de armazenagens, armazéns que foram construídos aí, com certeza a grande maioria foi com o programa que eu criei em 2014, no governo do PT, para que a gente pudesse financiar em 15 anos com 15 anos de prazo, 3 anos de carência, com taxa de juros de 3% ao ano. Viajei 18 países, levantei embargo em 13, consolidei o mercado internacional para vender a nossa produção da soja intacta para a China e o nosso milho, que é também o milho transgênico. Consolidamos e abrimos mercado para a Rússia, para vender a nossa carne para a Rússia, carne suína. Fizemos um trabalho extraordinário do ponto de vista da logística. Eu sou traidor porque eu estava no governo passado, eu ajudei, e ajudei não é pouco. Implementamos o seguro agrícola que não existia, com subvenção do Tesouro Nacional, colocamos e fizemos com que a gente tivesse o primeiro seguro agrícola e avançássemos em programas de qualificação profissional, como, por exemplo, fizemos o acordo contencioso do algodão. Esse recurso foi para o caixa dos produtores. Então, eu tenho muito orgulho e posso falar do governo passado, porque foi feito muita coisa, e muita fake news também foi esparramado. Como se fala muito que o Lula é contra a família, é contra as igrejas evangélicas. Ora, a assinatura da liberdade religiosa foi assinada no governo do presidente Lula. A questão da Marcha para Jesus foi implementado no governo do presidente Lula. A questão dos valores, elas eram muito mais fortes na época do presidente Lula do que é agora, com todo respeito, porque a briga, a intolerância não leva a nada. Então nós precisamos pacificar. Pega o exemplo do Geraldo Alckmin. Quem é Geraldo Alckmin? 4 anos governador, 4 vezes governador de São Paulo, uma pessoa de Deus, uma pessoa comprometida com a estabilidade, comprometido com o bem-estar e a convivência entre as pessoas, e é isso que nós queremos resgatar. Eu estou no caminho certo e eu não tenho, pelo contrário, acho, com todo o respeito que eu tenho aos produtores de Mato Grosso, tenho muito mais crédito do que débito com essa classe. Essa categoria, com certeza, nós ajudamos e muito, inclusive aí nessa região.
Agora vamos falar com o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Como é sabido por todos, Mato Grosso é o campeão nacional na produção agropecuária, mas ainda precisa avançar muito na industrialização da sua própria produção. Precisamos, para isso, muito apoio do governo federal na infraestrutura, melhorar a nossa infraestrutura. A infraestrutura rodoviária, ferroviária, aeroportuária e hidroviária. Mato Grosso também precisa muito do governo federal para o financiamento anual da produção, da sua safra, de cada safra. A minha indagação, portanto, é, caso o senhor seja eleito senador, o que vai fazer para que que o governo federal possa apoiar Mato Grosso ainda mais no seu processo de industrialização e principalmente para ampliar e melhorar a eficiência da infraestrutura econômica aqui do estado de Mato Grosso, nessas áreas que eu já citei, rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Quem acompanhou o nosso trabalho sabe também, a primeira ferrovia estadual que foi concebida foi agora sob a liderança nossa lá no Congresso Nacional, junto com toda a bancada do estado de Mato Grosso, principalmente o senador Jaime Campos, o deputado Juarez Costa, mas do ponto de vista de investimento público, nesses últimos 4 anos, zero, nada. Nós tivemos, diferente do governo passado, a estruturação portuária de Miritituba, a estruturação dos portos, tanto de Belém quanto de Santarém, Porto de Itaqui, a 242 que foi licenciado e 50% foi construído no governo passado, a BR-163 que foi licenciado e foi feito o asfalto de 950 quilômetros foi no governo passado. Nós tivemos investimentos como a saída aí de Diamantino até a divisa de Rondônia, essa BR tão importante que interliga toda uma região, foi no governo passado, e nesse governo infelizmente não foi feito nada. O que nós vamos fazer é resgatar realmente o orçamento e direcionar ações concretas para que a gente possa resolver o imbróglio da Rota Oeste na BR-163 para fazer a duplicação. Nós vamos trabalhar e vamos consolidar as parcerias pública e privada para que tenha mais investimento privado, e aí eu falo de mais ferrovias, trazer a ferrovia lá de Mararosa até Água Boa, depois ir até Lucas do Rio Verde, interligar essa região, e do ponto de vista da industrialização também, com todo o respeito, nós temos moral para falar. A indústria de etanol que está instalada aqui em Mato Grosso, nós somos responsáveis, nós fomos corresponsáveis. Eu, o Blairo Maggi, a ProSoja, à época, o nosso, liderado pelo senador Carlos Favro, quando presidente da ProSoja, o próprio Maguila, que foi o nosso presidente, o Rui Prado, presidente da FAMATO, nós nos debruçávamos e trabalhava essas questões. A primeira usina Flex, que foi inaugurada, foi em 2014, lá em Campos de Julho. E depois avançou. Hoje nós estamos já no 3º ciclo agroindustrial. 25 bilhões de investimento na indústria de etanol se deu e se iniciou no governo passado. Com certeza nós vamos estar debruçados sobre isso para fazer os investimentos necessários em infraestrutura, porque infraestrutura dentro da legislação ambiental, ela é sinônimo de geração de emprego, de renda, de oportunidade de vida e de aumento do Estado, inclusive na participação de arrecadação para investir em saúde, em educação e assim por diante. Então nós precisamos resgatar isso. Menos briga, mais trabalho a favor da população. Sendo eleito senador, vai ser inevitável, porque um senador fica 8 anos, né? Mas eu acredito que nos próximos 2, 3 anos vai ser inevitável a reforma tributária. Nós vemos no Brasil hoje um emaranhado burocrático. Uma empresa média, ela tem lá 20% dos seus funcionários só para carimbar papel e carregar de um lado para o outro. Estando eleito, qual o seu pensamento em relação à reforma tributária no Brasil? João Edson, é uma outra pauta que nós ajudamos a discutir lá no Congresso Nacional, que avançou em partes. Infelizmente não avançou a passos largos como deveria ter avançado, até por culpa do próprio governo, que não consegue se articular lá no Congresso Nacional. Tem a maioria, mas não consegue se articular nem entre os ministérios. Teve divergência do Banco Central, da Receita Federal com o Ministério da Economia, que são, teoricamente, teria que ser
instituições interligadas e que tivesse o comando do ministro. Infelizmente não teve isso. Eu fiz parte da comissão mista que foi criado, o Senado e também a Câmara Federal. Eu estava entre os 21 parlamentares e nós avançamos em algumas pautas, como a consolidação das isenções nas exportações, a compensação da Lei Candir, que é um tema importante para os municípios e para o Estado. Nós, da Frente Parlamentar, fomos os principais responsáveis. Aprovamos na Câmara parte da reforma tributária, que é a tabela de imposto de renda. Ela foi aprovada na Câmara. É um avanço importante do ponto de vista da estruturação tributária para o Brasil, para que a indústria possa avançar, só que está parado no Senado Federal. Assim como eu fui relator do licenciamento ambiental, da lei do defensivo agrícola. Quem está me assistindo, quem está me ouvindo, me assistindo pelas redes sociais, me ouvindo pela Rádio Conte, sabe da importância que tem isso. A lei do defensivo agrícola, João, ela vai liberar mais de 80 bilhões de reais de investimento, inclusive na indústria. Nós temos 2.000 genéricos que estão parados, que poderiam estar sendo industrializados no Brasil, sair da dependência da importação da China, né, que nós somos dependentes de 80%, só que está parado lá no Senado Federal. A própria questão do licenciamento ambiental também. Hoje nós temos um emaranhado de legislações que se sobrepõem e atrapalham obras importantes do ponto de vista da questão ambiental, mas principalmente do ponto de vista da saúde pública, como saneamento básico, como aterro sanitário, como rede de transmissão, como acontece, está parado a rede de transmissão de Boa Vista a Manaus, só porque você não deixa dentro de uma faixa de domínio de uma BR instalar torres de transmissão, fica parado 4, 5 anos e queimando milhões e milhões de litros de óleo diesel, jogando CO2 na atmosfera. Então, essas pautas, eu estive presente e com certeza a reforma tributária talvez seja ela uma das mais importantes, João. E não é para aumentar ou diminuir a carga tributária. É para combater a sonegação, para combater os malandros que não querem pagar imposto. E eu estou falando dos grandes e mega empresários. A grande maioria são sérios. Mas quando entram os sonegadores e se usam das artimanhas da legislação ambiental para evitar pagamento de imposto, cria uma concorrência desleal e cria também ralos para que se saia e se sonega o imposto que o cidadão paga. Então é importante a gente fazer a reforma tributária e eu tenho como falar porque eu ajudei já nos avanços que nós tivemos. Onofre Ribeiro. Ney, a rodovia BR-163 está aí na pauta das angústias de Mato Grosso faz horas. Talvez seja o maior corredor terrestre de escoamento de alimentos no mundo. Teve esse problema, a privatização, depois a questão toda da Odebrecht, a questão da Rota do Oeste, agora a Rota do Oeste deixa, e há uma teoria de que o que se ouve falar é que não se fará essa solução com menos de 5 anos. Em menos de 5 anos, considerando o crescimento anual da produção, nós estaremos absolutamente sufocados em 2 anos, já estamos, mas em 2 anos piorará muito mais. Como é que você acha, uma vez no Senado, que tem que se tratar essa 163? Esperando a burocracia federal ou metendo o pé na porta? Já deveria ter metido o pé na porta. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Logo que eu assumi como líder da bancada, nós criamos alternativas de solução para essa questão do 63 e apresentamos ao governo federal. Na primeira semana quando eu assumi, eu peguei alguns prefeitos da nossa região e sentamos na Casa Civil para que se chamasse a Odebrecht, chamasse a Rota Oeste, e não só a direção da Rota Oeste que tem o controle acionário, mas também os que têm dividendos da Rota Oeste, como a Caixa Econômica Federal e o próprio BNDES, que tem quase 29% das ações da Rota Oeste. Nós apresentamos num primeiro momento uma solução que seria o contrato de cura, que seria mais a renovação e um acordo para reiniciar as obras, que no meu entendimento seriam mais importantes. O ministro Tarcísio não aceitou, porque era da Odebrecht, que não poderia, mas com esse contrato de cura se mudaria o controle acionário, teria investidor para fazer isso. Não aceitou. Apresentou-se então uma proposta de devolução amigável. Lá atrás, há 4 anos atrás,
3 anos e meio atrás. Seria uma das soluções que poderia ser encaminhado. Não foi apresentado também. Nós chamamos a OAB para dentro, fizemos movimento, trouxemos o Tarcísio aqui em Cuiabá. Então, que se dessas duas soluções não fosse aceito pelo governo federal, então que se entrasse e se botasse o pé na porta. Passou um ano, para o segundo ano nós começamos a apertar, então que se entrasse com processo de caducidade para tirar o OAS de cima. Também nada foi feito. Quer dizer, não tem gerência mesmo. E eu acho que nesse caso tem que pôr o pé na porta. Acho que a empresa, inclusive, está aberta para fazer composição, para sair. Se isso não for possível por bem, tem que se executar o contrato, mas deveria ter feito há 3 anos e meio atrás. Não foi feito nada. E aí eu era criticado, Neri é contra o presidente Bolsonaro. Falar do governo, nossa senhora, não pode. Claro que pode. Se tiver errado, tem que falar, tem que se posicionar. E eu me posicionei no primeiro ano. Eu não estou vindo aqui agora falar. Eu fiz isso lá atrás e era criticado. Mas está aí, ceifando vidas, levando muitas pessoas, inclusive às vezes ambulâncias sofrendo acidente, ônibus, mas essa carga excessiva. Agora, realmente, eu não estou vindo aqui dizer que se o presidente Lula ganhar e se eu for senador, que nós vamos resolver isso num ano. Isso não resolve. Vai demorar de 2 a 3 anos. Agora, ele tem que ser tratado como um caso excepcional. Se tratar isso como um caso excepcional, você consegue resolver isso com mais rapidez. Acho que deveria, no primeiro, no máximo segundo ano, retomar a duplicação, seja ela por um contrato de caducidade, seja ela por uma rescisão amigável, que é o que deve acontecer, para que a gente retoma. Agora, junto com isso, nós trabalhamos a questão das ferrovias, estamos trabalhando a Ferrogrão, trabalhamos a 010, que é uma rodovia paralela a 160, nós ajudamos a criar alternativa de escoamento. Agora, a BR-163, Deus vai ser bom e vai ser justo comigo, porque eu carrego muita fé. Eu vou corrigir essa injustiça que aconteceu comigo, vou disputar a eleição e vou ganhar a eleição. E tenho certeza que essa pauta da BR-163 vai estar na ponta de lança da minha atuação para que a gente possa resolver. Isso não é promessa de campanha, não. Isso é como cidadão, estou falando. Tantas e tantas pessoas morrem nessa 163. A solução já deveria ter acontecido. Não aconteceu, sabe por quê? Por birra, por disputa política, por ter uma questão da própria Odebrecht que estava envolvido na Lava Jato e aí se fez só politicagem em vez de se achar a solução. Puna quem é culpado, mas acha a solução para a sociedade. E nós vamos trabalhar nessa linha. Candidato, falta 1 minuto e 20 segundos para primeiro agradecer a presença do senhor. Esse 1 minuto para o senhor pedir voto e se despedir dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer aqui a Rádio Conte pela forma democrática como estão abordando os candidatos, e é importante isso. Eu vi aqui o estado inteiro bem representado, falando dos 4 cantos do estado de Mato Grosso, repórteres participando de forma online. Isso é importante, e pedir de forma muito carinhosa a cada um de vocês. Acompanhe o trabalho e vê quem fez e como fez. Eu sempre fui um parlamentar de falar sim e falar não. Eu nunca enrolei ninguém. O que eu estou passando é uma tremenda injustiça. Eu quero que cada um de vocês acompanhe esse desenrolar do que vai acontecer e como aconteceu até agora. Porque eu não fui cabresteado, porque eu não fui omisso, porque eu me posicionei, porque eu estabeleci o debate político aqui em Mato Grosso. Eu estou pagando um preço muito caro e eu preciso da ajuda de vocês que estão nos ouvindo. Eu preciso realmente para que, primeiro, a gente restabeleça a verdade. Segundo, a gente faça um debate de alto nível e, principalmente, olhe para quem fez pelo estado de Mato Grosso. E, nesse sentido, eu venho pedir o voto. Neri Geller, senador 111, Márcia Pinheiro, a nossa candidata a governadora, 43, merece, está preparado, e é importante a gente fazer com que o debate se estabeleça para, inclusive, resgatar valores como
o ser humano, a pessoa, o atender bem as pessoas mais humildes. E peço o voto ao nosso presidente Lula. Presidente Lula, eu quero que cada um acompanhe, inclusive nesse final de semana teve um debate bastante forte na questão dos valores da família e da questão religiosa. É importante a gente resgatar e ver o que aconteceu nos governos passados e o que aconteceu e qual é a posição do presidente Alckmin como vice, pacificação do Brasil. E eu, como senador, com certeza vou continuar trabalhando muito. Aliás, coisa que eu fiz muito. Eu estou presente nos 141 municípios com ações concretas e estou nos grandes debates nacionais. Lá no Senado Federal nós vamos representar bem a sociedade mato-grossense. Um grande abraço, muito obrigado. Conte conosco e nos acompanhe. E olha só, a partir de hoje, o cidadão que precisar aí do atendimento da Defensoria Pública de Mato Grosso pelo WhatsApp deverá usar um número único. Essa prestação de serviço pelo novo contato será do meio-dia até às 18 horas, horário de expediente do órgão. E ele estará disponível, para a população dos 113 municípios onde a instituição atende. Os primeiros minutos do atendimento serão conduzidos por um robô que auxilia o usuário a saber se é público do órgão, enfim, qual serviço local e também a área de atendimento, como explica o Defensor Público-Geral do Estado, Clodoaldo Queiroz. É o número 65-9963-4454. Através desse número, o cidadão e a cidadã poderá acessar através do aplicativo de mensagens do WhatsApp e buscar o seu atendimento sem precisar se deslocar até as nossas unidades. Não importa qual município o usuário resida, não importa qual o tipo de atendimento ele está buscando na Defensoria Pública. Todos os atendimentos poderão ser feitos através desse número a partir da próxima segunda-feira. Continuam tendo a opção, os nossos usuários, de serem atendidos presencialmente, se quiserem, se deslocando até as nossas unidades, ou das suas próprias casas ou do seu trabalho, através do aplicativo de mensagem, que agora fica facilitado através desse número único. E só lembrando, gente, que a Defensoria atende pessoas com renda individual de 1 a 3 salários mínimos ou uma renda familiar de até 5 salários mínimos, vulneráveis socialmente e também casos excepcionais, como a de pessoas super endividadas, por exemplo. Bom, e o Agora na Conte, a edição especial fica por aqui. Você também pode rever os trechos das entrevistas acessando leiagora.com.br e participar enviando perguntas para o WhatsApp no 98144-1037. Uma ótima noite, até amanhã. Nessa terça-feira, o Agora na Conte é ao vivo. Retomamos a nossa rodada de entrevista com os candidatos ao Senado na próxima quarta. E pelo sorteio, o entrevistado será o candidato pelo PL, Wellington Fagundes. Obrigada pela sua companhia, viu? Uma excelente noite para você, uma ótima semana e até amanhã. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.